Já estou no contato telefônico, abrindo o programa, começando o programa com Mendonça Prado, hein? O negócio é o seguinte, você já ouviu aqui na manchete o destaque que eu fiz a respeito desse tema. E é um tema que tomou conta dos debates, por ser José Queiroz uma figura pública, não é, de relevância para o município. Mas vamos lá no passo a passo, antes que eu possa cumprimentar o Mendonça e abrir o microfone para que ele exponha a sua linha de raciocínio. Nada mais bonito do que a democracia. Há uma parcela da sociedade, há uma parcela da população que acredita que homenagear José Queiroz da Costa, colocando o seu nome no estádio estadual, seria o melhor caminho para que ficasse eternizado, né, os seus feitos. Pois bem, inclusive o deputado estadual Marcos Oliveira apresentou essa movimentação na Assembleia Legislativa. Isso é um ponto. O outro ponto, e que está sendo defendido pelo Mendonça, é justamente o seguinte, que seria até muito deselegante, caso isso ocorresse, palavras do próprio Mendonça, em entrevista aqui à nossa queridíssima TV Itnet, seria muito deselegante porque, na visão do Mendonça, não se prestigia alguém desprestigiando o outro. Não vai ser feita uma homenagem nova, tirando uma homenagem que já foi feita. É essa a linha de raciocínio do ex-deputado federal Mendonça Prado, aqui conosco pela Rádio Capital, no programa Os Bastidores do Poder, a quem eu cumprimento com muita satisfação. Mendonça, bom dia! Bom dia, Valdisson, bom dia, queridos ouvintes da Capital. É uma satisfação imensa poder voltar a dialogar com vocês e eu estou aqui à disposição para tratar do tema. Perfeitamente. Quero lhe dizer que a democracia, ela justamente ela convida todos nós a esse diálogo, a esse debate com propriedade no assunto de quem defende uma bandeira e de quem defende outra bandeira, quem defende uma ideia e quem defende um outro posicionamento. Inclusive, como disse agora, o seu posicionamento é o de justamente se colocar contrário a qualquer tipo de movimentação que venha a tirar do estádio o nome que lá está, que é o do seu avô, Etelvino Mendonça. Eu gostaria que você pudesse colocar para a população a sua linha de raciocínio, dizendo que o povo que nos ouve pode enviar a mensagem para 99850-1117. 99850-1117. Mendonça, por que contrário a essa homenagem? Fica à vontade. Veja, em primeiro lugar, o projeto, ele cria uma indisposição entre as famílias que são amigas. Nós somos amigos dos filhos de José Queiroz da Costa, dos netos de José Queiroz da Costa. Nós queremos o bem e a recíproca é verdadeira. Já começa por aí. Há uma indisposição porque gera uma insatisfação gigantesca na nossa família e uma expectativa gigantesca na família de José Queiroz da Costa, o que é natural, porque ele é merecedor também de todas as homenagens. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que esse debate, ele é um tanto quanto injusto, porque nós estamos tratando de duas personalidades da história de Itabaiana que viveram tempos diferentes, tempos distintos. Quando nós analisamos e até quando estudamos história, seja ela história do Brasil, história geral, ou a história dos municípios, nós fazemos uma leitura numa ordem cronológica. Tanto é que os livros são escritos por capítulo. A história, ela se dá pela análise da história antiga, da história moderna e assim por diante. O Etelvino Mendonça viveu até 50 anos atrás, há 5 décadas atrás, ele faleceu. Ele tinha a idade, se estivesse vivo hoje, ele teria a idade para ser pai do José Queiroz. Então o debate é injusto porque as novas gerações, os jovens de hoje, os adolescentes de hoje, têm mais informações sobre a biografia, sobre o histórico de José Queiroz da Costa e os seus feitos mais recentes.
desconhecem a história e a trajetória de Etelvino Mendonça, que foi tabelião na cidade de Itabaiana, vereador, assumiu a prefeitura da cidade de Itabaiana, um pecuarista, agricultor conceituado, fiscal de renda, um homem de grande destaque na sociedade pelo seu trabalho, pela sua seriedade, pela honradez. E em relação ao desporto, em relação à dedicação ao esporte, e hoje nós chamamos de Associação Olímpica de Itabaiana, o time que representa a cidade, e aí vem a parte que eu considero a mais relevante, a mais importante. Etelvino Mendonça fez a parte da história do Botafogo Esporte Clube, que posteriormente se transformou no Itabaiana Esporte Clube e em seguida se transformou na Associação Olímpica de Itabaiana. No Botafogo Esporte Clube, o Etelvino Mendonça chegou a jogar pelo time, vestiu a camisa do time, foi atleta por um período curto, mas participou integrando a equipe do Itabaiana. Em seguida, ele foi um dos patronos, em seguida ele foi um dos patrocinadores, em seguida ele foi um dos investidores do clube, chegou a doar um terreno e se constituiu no primeiro campo utilizado para a Associação Olímpica de Itabaiana. Ou seja, se não fosse a história, o trabalho, as atividades, o desempenho de Etelvino Mendonça, talvez até nós não tivéssemos a grande equipe que se constituiu posteriormente para que os sucessores, para aqueles que sucederam na sua trajetória, fizessem o belíssimo trabalho que também fizeram. Ou seja, cada um no seu tempo, no seu espaço, na sua fase, no seu momento. E nós estamos tratando de uma questão como se ambos estivessem concorrendo a algo que foi realizado por ambos no primeiro momento, no mesmo momento, de forma concomitante. E isso está confundindo a população. Isso está causando uma indisposição sobre algo que não é verdadeiro, que não é real. Então, muitos, nos dias de hoje, conhecem apenas a história de José Queiroz. E nós não queremos que essa concorrência se estabeleça, porque ela causa um sério constrangimento para todos nós. Então, eu acho que o deputado, ele não teve, assim, uma intenção ruim. A intenção dele de homenagear José Queiroz, ela é até uma intenção boa, correta, porque José Queiroz realmente merece. Mas nós não podemos aceitar que, ao homenagear José Queiroz, se deprecie a história tão relevante e importante que é a história, a memória de Etelvino Mendonça, que é conhecido em Itabaiana, talvez hoje, muito mais em razão dos seus sucessores, né? Etelvino, pai de Fernando Mendonça, do cartório de Itabaiana, Etelvino, pai do padre Mendonça, que foi o primeiro padre formado em Roma, que inclusive hoje ele foi sepultado na igreja do cemitério Santo Antônio das Almas. Ele está lá. Eu tenho até receio que com essas iniciativas agora queiram tirar o padre Mendonça da igreja, né? Então, eu acho que a tese, a propositura, o início de um debate para você homenagear uma figura tão significativa para o empresariado, para o desporto, para a política de Itabaiana, é uma ótima ideia. Mas depreciar Etelvino Mendonça, diminuir Etelvino Mendonça, causar um constrangimento aos familiares, aos amigos e àqueles que guardam na memória essa figura tão boa, essa pessoa que fez tanto por Itabaiana, essa pessoa que honrou a cidade de Itabaiana, essa pessoa cujo legado é um legado que nos orgulha tanto. Eu acho que esse é um grande erro, é um grande equívoco, e nós estamos aqui aproveitando essa oportunidade até para, inicialmente,
fazer um apelo para o deputado retirar esse projeto, porque esse projeto, em vez de trazer algo muito bom, algo que seja extremamente positivo, está causando um debate onde há uma séria, estou dizendo claramente, insatisfação de uma família que não merece ser destinatária, vamos dizer assim, de um desprezo, não é? De uma forma que menospreza a todos nós. Nós não merecemos isso. E eu peço que o deputado repense, avalie, mas ele é o parlamentar, ele e os seus pares haverão, logicamente, de fazer essa discussão no âmbito do Poder Legislativo. Vai caber a gente procurar os parlamentares e dialogar. Mas eu quero dizer que em toda a história de Itabaiana, nós nunca tivemos um tratamento depreciativo por parte dos parlamentares. Foi assim com o deputado Francisco Teles de Mendonça, com o deputado José Teles de Mendonça, com a deputada Maria Mendonça, com o deputado Djalma Lobo, com o deputado Luciano Bispo, que inclusive já se posicionou contrário a esse projeto, e eu quero aqui publicamente já fazer os meus agradecimentos em nome de toda a minha família, que é uma família que todos conhecem, numerosíssima, e todos estão gratos a essa postura e queremos ter a mesma gratidão ao deputado Marcos Oliveira se ele retirar esse projeto. E por fim, eu quero aqui repetir e corroborar a nossa ideia de que nós também defendemos uma grande homenagem para esse extraordinário homem público que é na nossa memória, José Queiroz da Costa, nosso amigo queridíssimo e que fez muito e que honrou Itabaiana. Ele merece sim uma grande homenagem, mas não depreciando Etelvino Mendonça, não diminuindo Etelvino Mendonça, não menosprezando a história que acabei de discorrer um pouco sobre ela em razão do tempo, mas que eu tenho certeza que é um orgulho para todos os seus conterrâneos e para todos os seus concidadãos de Itabaiana e do estado de Sergipe. Perfeitamente. Mendonça, aguarde por gentileza na linha, por gentileza na linha. Deixa eu ler aqui uma mensagem, e eu tenho também 2 ouvintes que querem se manifestar, não sei se favoráveis ao mesmo pensamento que o seu, ou se contrários ao seu posicionamento, mas vamos lá. O Givaldo Batista está dizendo: Valdson, bom dia. Acho muito justo colocar o nome de Queiroz no estádio, pois o senhor Etelvino já está sendo homenageado com a Praça de Eventos. A Praça de Eventos, como você sabe, chama-se, leva o nome de Etelvino Mendonça. E antes de mudar o nome do estádio, a maioria do povo de Itabaiana já aprovava o nome de Queiroz. Portanto, aprova a mudança. Então, o Givaldo Batista está dizendo que já existe uma homenagem anterior à homenagem que foi prestada no estádio. Portanto, tem ali a Praça Etelvino Mendonça, coladinha com o estádio estadual Etelvino Mendonça. Eu tenho o Nilson. Nilson quer também se posicionar. Alô, Nilson, bom dia para você. Bom dia, Rodson. Eu concordo com Mendonça Prata. Sim. Rapaz, foi inaugurado um tempo desse, colocado o nome da família dele, e foi uma família também bem quista Itabaiana, certo? Será que não vai aparecer outras obras para botar o nome do Zé Queiroz? Então você, o Nilson, baixa só um pouquinho o volume do rádio que está dando uma microfonia. Você concorda com o posicionamento do Mendonça? Porque é o seguinte aí. Quem chegou o nome primeiro? Foi da família Mendonça Prado. Esse foi um nome bem relevante no nosso tratamento. Pouca gente, porque assim, muita gente não conhece, assim, eu não desconhece a família Mendonça, mas ele foi um pessoal praticamente pronto. Com o cartório mesmo, que eu conheço a história de Fernando Mendonça mesmo, ele fez muito bem aqui pela cidade Itabaiana, os Mendonça todos. Então, por que apagar o nome dele agora? Bota o nome lá, de repente, aquele médico, tudo bem, mas agora o nome daqui de Itabaiana, a família Mendonça. De repente, vai apagar o nome dele, para botar outro não. Eu acho o seguinte, Zé Queiroz merece, mas não pode esperar outra obra grande. Aquela obra mesmo que está tendo na entrada da cidade, não poderia colocar o nome dele, não? Do Centro de Convenções. Exatamente, o que é que tem? O nome, Centro de Convenções do Zé Queiroz da Costa. Será que não tira bonito também ali a homenagem na entrada da cidade? Não, com certeza toda homenagem é justa, é válida, né? Porque assim, apaga o nome, sei lá.
o Mendonça fizer parte do Itabaiana também. É pouca gente conhece, mas a gente fizer parte. Eu acho que eu não tiraria não o nome dele, não. Já foi colocado e foi uma homenagem a gente que merece da cidade, eu não apagaria, não. Ficar no jeito que tá. Perfeitamente, Nilson. Obrigado pelo seu posicionamento. Um bom dia pra você, meu amigo querido. Eu também, Walter. Tô esperando você para deixar o vinho, viu? Ah, com certeza. Vamos lá. 6h48, eu tenho o Wellington. O Nilson tá concordando com o Mendonça. O Nilson tá concordando com o Mendonça Prado. O Givaldo Batista não concorda. O Givaldo acha que já existe a homenagem na praça Etelvino Mendonça e que o estádio José Queiroz da Costa seria uma ótima ideia. A Nivalda tá dizendo: Valdson Diniz, bom dia. Mendonça tá com toda a razão. Ela tá colocando aqui. Perfeitamente. Do outro lado, o Wellington no contato telefônico. Alô, Wellington, bom dia. Bom dia, Diniz. Eu acho que eu não concordo, não. Fosse por mim, fazer com todo mundo. A torcida Itabaiana fazia uma votação, com as torcidas mesmo, fazia uma votação que era para tirar ou sim ou não. Tá entendendo agora? Ô Wellington, peraí pra eu entender. Você gostaria que houvesse uma votação pelos torcedores de Itabaiana para ver se os torcedores gostariam que houvesse essa mudança ou não, é isso? Isso. Perfeitamente, Wellington. Obrigado pelo seu posicionamento. Que não botava nenhum deputado no meio, botava com o povo Itabaiana mesmo. Já tirava de banda qualquer iniciativa política, né? Isso. Tá certo, tô entendendo sim. Valeu, Wellington. É bom, Mendonça, quando a gente ouve opiniões diferentes, porque vão nascendo, né, sugestões que a gente antes nem imaginava. O Gilmar da Ripa, o Gilmar tá dizendo o quê? Bom dia, Valdson, eu concordo em colocar assim o nome José Queiroz da Costa no estádio. Mais um ouvinte para eu voltar o microfone pro Mendonça. Mais um ouvinte para eu voltar o microfone pro Mendonça. Bené, diga lá, Bené, bom dia para você. Bom dia, Rado. Eu concordo plenamente com o Mendonça. Seria desleal tirar o nome de outra pessoa. Já que foi homenageado, tem que permanecer a homenagem. Agora, por que não? Vou dar opinião. Por que não bota Ceasa José Queiroz da Costa? Seria minha opinião. Como é, Bené? Por que não? Que eu não ouvi bem. Por que não? Por que não coloco Ceasa José Queiroz da Costa? Sim, a sua sugestão é para o Ceasa. Justamente. Não é isso? Tá certo. Valeu sua opinião, Bené. Um abraço para você, hein? Não. Alô? Em um outro setor. Mendonça, o seu posicionamento a respeito do que disseram os ouvintes e também eu acompanhei o seu relato. Você vai buscar um diálogo, essa tentativa de diálogo que você vai buscar, um diálogo pessoalmente, né, presencialmente com o deputado Marcos Oliveira para tentar fazer com que ele mude de ideia. Você vai ter alguma outra iniciativa além dessa que você já está tendo de publicamente apresentar a sua opinião? Publicamente nós estamos mostrando um pouco da história do Etelvino Mendonça, porque como eu frisei naquele primeiro momento, veja como a situação ela é injusta, não é? Nós estamos fazendo comparações de um homem que viveu recentemente com um outro cidadão, outro homem que tem uma história semelhante em um tempo totalmente longínquo, né? Que faleceu há 5 décadas atrás. Então, certamente boa parte da população não lembra dos feitos de Etelvino Mendonça em relação ao esporte itabaianense e à Associação Olímpica Itabaiana. Eu disse aqui que Etelvino Mendonça faz parte do nascimento da Associação Olímpica Itabaiana, do nascedouro da Associação Olímpica Itabaiana. É como se nós fôssemos analisar o Flamengo e observássemos os feitos, vou para uma linguagem futebolística, agora de Arrascaeta, de Bruno Henrique, de Gabigol, e fizéssemos uma comparação com Adílio, Andrade, Zico, e olha que está bem mais recente. Ou seja, ambos tiveram papéis relevantes, importantes para a história daquele time de futebol. Só que cada um viveu o seu momento, viveu a sua história. Mas todos eles merecem homenagens. Todos eles merecem o reconhecimento. Olhe, o Itabaiana daqui a pouco vai ter outra figura viva que vai se destacar,
que vai se tornar um ídolo para a torcida, que vai se tornar um personagem importante para a história contemporânea da Associação Olímpica Itabaiana. Então essa figura, quando Itabaiana se tornar um time campeão, bicampeão, tricampeão, ele vai tirar todas as homenagens que serão feitas a José Queiroz da Costa? Não pode, isso é injusto, isso é um equívoco. Então a próxima geração dos nossos filhos, dos nossos netos, vão querer então apagar a trajetória das pessoas que se destacam nos dias atuais? Ora, isso não existe, não é? Isso é algo que nós precisamos ter um pouco mais de sensatez, de sensibilidade. Nós não estamos tratando de uma homenagem para o momento exclusivamente. Nós estamos tratando de um aspecto da história da nossa cidade. Se Deus o livre e guarde, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, faleceu hoje, aí vai sair observando todas as realizações deste país, que tem nome de ex-presidentes como Fernando Henrique, como Juscelino Kubitschek, como Getúlio Vargas. Não, esses aqui, ninguém lembra mais dele, vamos apagá-los da história, vamos suprimir toda e qualquer homenagem relacionada a ele. Isso não existe. Isso é algo desproporcional, isso é algo desvirtuado e que é muito injusto. Você pegar a memória de um cidadão que morreu há 50 anos atrás e comparar com alguém que morreu ontem, que faleceu ontem. Não pode. Isso é um equívoco, injusto. Então eu acho que não foi pensado dessa maneira. O deputado acho que quer realmente fazer uma bela homenagem, quer tratar do tema de uma forma responsável, só que ele, na minha opinião, ele errou na medida, né, e da forma como ele conduziu. Vamos homenagear José Queiroz. Eu acho que ele não vai receber uma homenagem só não, viu? Porque José Queiroz tem muita gente apaixonada por ele, porque tem muita gente que ama a Associação Olímpica Itabaiana e acompanhou Itabaiana na fase dele, no período dele, né? O meu avô acompanhou Itabaiana quando Itabaiana não tinha nem onde jogar. O meu avô acompanhou Itabaiana quando Itabaiana não tinha nem uma bola de couro. A primeira bola de couro que veio da Inglaterra foi seu Etelvino, que doou à Associação Olímpica Itabaiana. Então os feitos dele naquela época eram tão importantes quanto os feitos de Zé Queiroz em um outro momento. Então nós vamos apagar a história do homem? Vamos apagar a memória do homem? Eu acho que nós precisamos agir com maior equilíbrio, com maior sensatez, sem deixar que o emocional ocupe esse espaço, né? Agir com a razão, agir com maturidade, porque o exemplo fica muito ruim para as futuras gerações. Daqui a pouco vai chegar alguém, daqui a 30, 40 anos, sair apagando o nome de todo mundo que vai ser homenageado agora, entendeu? Então eu acho que esse debate tem que ser feito com calma, com cautela. Eu também fui parlamentar, eu fui vereador 3 vezes, eu fui deputado estadual, fui deputado federal 3 vezes. Já tratei muitas vezes de tema de nominar bens públicos para homenagear alguém. Confesso-lhe que nunca vi nenhum debate que trate de uma questão semelhante a essa, de colocar 2 nomes, 2 famílias em uma rota de colisão, porque se dissesse, não, Etelvino Mendonça, ele não é de Itabaiana, não, Etelvino Mendonça não tem nada a ver com a cidade. O Etelvino Mendonça não fez nada pela Associação Olímpica Itabaiana. Etelvino Mendonça ajudou o Itabaiana a começar. Etelvino Mendonça ajudou a constituir a Associação Olímpica Itabaiana, que, conforme frisei anteriormente, ela nasce depois do Botafogo Esporte Clube, do Itabaiana Esporte Clube, e depois a Associação Olímpica Itabaiana. É uma história. É como a história do Brasil. O Brasil não começou hoje. Foi necessário Pedro Álvares Cabral descobrir. Vamos apagar o nome do homem que descobriu o Brasil, porque agora quem vale é o nome de Fernando Henrique, de Lula, de Fernando Collor, de Bolsonaro. Quer dizer que os outros não valem mais nada. Ninguém serve mais para nada. Juscelino tem que ser eliminado da história, né? Getúlio Vargas tem que ser eliminado da história. E João Goulart tem que ser eliminado da história. Não é assim. Não é um povo sem história, é um povo sem memória. É uma frase célebre
que deve ser observada neste instante. Então, a discussão, o debate no calor, ela gera, logicamente, essas divergências. Sim. Mas esse não é um debate político, Isso. pura e simplesmente. Esse é um debate de consideração, é um debate de respeito, é um debate de avaliação de biografias, é um debate que deve levar em consideração, inclusive, o sentimento das famílias. Eu, pessoalmente, nunca pedi a ninguém para propor o nome do meu avô. Ele está ali por reconhecimento da sociedade, da classe política, dos representantes do povo. Além disso, o Estado brasileiro, ele tem regras jurídicas, e aí nós precisamos também colocar essas questões. Nós vivemos, porque falaram sobre duas homenagens, nós vivemos numa estrutura de um país que é uma república federativa, constituída por União, Estados e municípios. Nós temos um poder legislativo central, com as suas regras, lá no Congresso Nacional. Nós temos o poder legislativo estadual, com as suas regras, os seus limites, os seus deveres, os seus direitos, que é a Assembleia Legislativa, e nós temos o município, com a sua Câmara Municipal, o seu poder legislativo local. Estamos tratando de dois bens públicos distintos, um do Estado e um da municipalidade. São atos legislativos que foram aprovados, que foram sancionados, passando pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo, seguindo um trâmite legal, seguindo um trâmite que respeitou as regras da Constituição do Estado, que respeitou as leis municipais e respeitou as leis estaduais. Então não se chega assim querendo agir de uma forma que você atropela o ordenamento jurídico, porque além das questões de ordem legais e que são da formatação de um projeto de lei, nós temos também as consequências jurídicas do ato relacionado a essa tramitação e a esse processo legislativo. E a família de Etelvino Mendonça, Sim. nós vamos dialogar com os parlamentares, tentar sensibilizá-los. Sim. Nós temos parlamentares na Assembleia Legislativa, por exemplo, nós temos uma deputada, que eu ainda não conversei com ela, mas ela tem um pai homenageado na cidade de Lagarto. Aí vai chegar o prefeito atual, alguém importante da cidade falece, retira o nome do pai dela e tantos outros políticos em outras cidades. Não, nós temos que respeitar a história. Nós temos que respeitar a história de Pedro Paes Mendonça, de Euclides Paes Mendonça, de Manuel Teles de Mendonça, de Francisco Teles de Mendonça. Nós temos que respeitar a história de todos que deram a sua contribuição para a cidade de Itabaiana, dos grandes empresários que orgulharam a cidade de Itabaiana, que constituíram grandes empresas no município, no estado e no Brasil, e que são destaque, que fazem de Itabaiana a cidade que é hoje. As pessoas que estão em Itabaiana se destacando hoje estão por um esforço próprio, mas também e principalmente em consequência da trajetória daqueles que os precederam, daqueles que foram seus antecessores. Itabaiana não nasceu hoje, nem as pessoas que estão à frente ou estão ocupando cargos eletivos hoje caíram de paraquedas. Não, os cargos já existiam, outras pessoas já ocuparam esses cargos, outras pessoas já destacaram a cidade de Itabaiana, outras pessoas já honraram Itabaiana, outras pessoas foram fundamentais para o progresso, para o desenvolvimento, para a economia da cidade de Itabaiana. Isso faz parte da história. E é profundamente lamentável que estejamos fazendo esse debate na cidade de Itabaiana, que é uma cidade, eu pessoalmente, quando cheguei na Universidade Federal, fiquei muito feliz e orgulhoso porque via na universidade uma maioria de estudantes oriundos da cidade de Itabaiana, portanto uma cidade de intelectuais, de pensantes, de pessoas que têm tirocínio, que têm discernimento, que têm capacidade para analisar os fatos com uma visão sensata, observando a cada momento histórico e a trajetória de cada um. Eu acho até ofensiva essa propositura que menoscaba, que menospreza, que deprecia Etelvino Mendonça. Eu realmente estou muito triste com essa situação, porque, veja, eu sou
amicíssimo da família Zé Queiroz. Ô Mendonça, me permita aqui colocar também outros ouvintes aqui que querem dialogar contigo e estão na linha telefônica, para que eles não fiquem esperando muito. E aí daqui a pouco também eu vou colocar à sua disposição para a sua agenda aí do seu dia, né, do seu cotidiano. Caso você já precise se despedir, fique à vontade. Bom, eu tenho aqui o Gilson. O Gilson está dizendo o seguinte: ô Valdson, por que não no estádio municipal? Aqui em Itabaiana está sendo construído um estádio municipal, né? Aí o Gilson está dizendo, por que não no estádio municipal que está em construção? Ô Gilson, não é nenhum tipo de juízo de valor a respeito do seu posicionamento, mas o estádio municipal, em que pese não ter uma lei ainda definindo isso, mas já corre pelo conhecimento popular que será homenageado o nosso colega em saudosa memória, Francis de Andrade. Mas mesmo assim fica aqui registrada a sua opinião. O Ricardo está aqui no telefone, vai falar também. O Zé Roberto, o ex-vereador Zé Roberto está dizendo, peraí, centro de convenções seria uma grande homenagem. Os vereadores deveriam colocar o nome de José Queiroz. É o pensamento do Zé Roberto, hein? O Zé Roberto, que já foi vereador pelo município, está dizendo, centro de convenções seria uma grande homenagem. Os vereadores deveriam colocar o nome de Queiroz. Perfeitamente a opinião, é o posicionamento do Zé Roberto. Tenho mensagens em áudio, tem o Ricardo também. Deixa eu colocar primeiro o Ricardo, para depois as mensagens em áudio. O Beto Silveira também vai se posicionar a respeito do assunto. 7-3, bom dia, Ricardo. Bom dia, Walter. Bom dia, meu amigo Mendonça e a todos os ouvintes da Capital FM. Na época que teve aquela polêmica da mudança do nome e do estádio, que na época era o presidente Médici para Etelvino Mendonça, teve uma polêmica, né, porque algumas pessoas achavam que não era justo, mas a gente está falando aqui de duas pessoas de bem que têm sua história na cidade de Itabaiana, tanto Zé Queiroz quanto Etelvino Mendonça, né? Naquela situação, obviamente que era necessária a mudança, todo mundo sabe da história, né, de toda uma história de negativa, né, do presidente Médici, enfim. Mas o que é que teria que ser feito hoje, Walter, na minha opinião? Nós temos um estádio municipal que está em construção. Manteria o nome de Etelvino no estádio. A Câmara de Vereadores, que existe uma problemática também, né, uma novela que está lá em andamento, que é a questão de mudança do nome, colocaria o nome de Francis de Andrade ali na Câmara de Vereadores, no estádio municipal o nome, né, de Zé Queiroz. Eu acho que resolveria o problema. A minha opinião é essa, Walter. Deixar mais uma vez aqui um abraço ao Mendonça, né, que Deus abençoe todos nós. Um abraço. Valeu, Ricardo. Tá aí o Ricardo dizendo o seguinte, hein? O Ricardo colocando a sua opinião, que o nome do Francis deveria, então, ser homenageado, a sua memória homenageada, com o nome do palácio, que hoje chama-se Palácio Luciano Bispo de Lima, onde está a Câmara de Vereadores, e, consecutivamente, a homenagem que seria prestada a ele no estádio municipal que está em construção, seria, então, a homenagem prestada desta feita e dessa forma ao José Queiroz da Costa. É a opinião do Ricardo. Daqui a pouco eu também tenho o Betinho Silveira que está aqui já para participar. Vou colocar mensagens em áudio, mas eu tenho uma mensagem que diz: bom dia, eu quero dizer o seguinte: Deus o livre guarde, o galego morre. Aí tem que trocar novamente. É Branco do Pé do Viado, que está dizendo, em outras palavras, toda vez que morrer alguém, vai trocar, vai substituir, é o posicionamento dele, hein? Aqui é um debate de ideias. O Mendonça está defendendo que não haja a substituição do nome. O povo é o rádio é o povo. Põe no ar. Bom dia, Valdiniz. Eu também acho muito errado. Como é que tem homenagem de um para o de outro? Quando fazer outra obra, homenageia Zé Queiroz. Isso é de uma infidelidade. Eu acho errado isso. O Mendonça está certo. Homenagem, não descobre o santo para descobrir outro. Bom dia. Bom dia, um abraço para o vice-prefeito Neném Diverso. Atenção, Neném Diverso, um abraço para você, ótimo dia. Para Shopping Peixoto, o shopping da região Agreste, muito mais perto de você, ambiente climatizado e estacionamento grátis. Mendonça Prado aqui no ar, conosco. O povo é o rádio é o povo. Bom dia, Valdos Diniz. Aqui é Genivaldo que nos fala. Valdos, nada contra o Etelvino ser homenageado em qualquer setor aqui em Itabaiana. Agora, o estádio Presidente Médici não tem como ter outro nome diferente. O nome, para marcar a história de todos os tempos, tem que ser Estádio José Queiroz da Costa. Esse sim merece ser homenageado com o nome desse estádio aí, pelo que
fez pelo Itabaiana. Toda a sua vida foi dedicada ao tricolor da Serra. Desde já, obrigado, Genivaldo. Bom dia, Valdson. Rapaz, eu vou dar uma sugestão. Por que também não muda logo o nome da cidade de Itabaiana? Tem tanto nome interessante para colocar na cidade de Itabaiana, tipo Valmir de Francisquinho, Marcos Oliveira. Veja que não ficaria bonito esses nomes, né? Para mudar o nome de Itabaiana. A criatividade popular, 78. Eu tenho mais áudios. Aguenta a mão aí, aguenta a mão. Vou chamar Beto Silveira. Betinho Silveira, do outro lado, Mendonça Prado, tá te ouvindo? São 7 da manhã, mais 8 minutos. Aqui um debate a respeito dessa possibilidade, da sugestão, da substituição do nome. Beto, bom dia. Bom dia, Valdson. Bom dia ao deputado federal Mendonça Prado, todos os amigos da Capital FM. Veja bem, Valdson, esse é um debate que já, mesmo antes do falecimento de José Queiroz da Costa, mesmo antes de José Queiroz da Costa ser hospitalizado, todo mundo já falava isso. Agora, o deputado Mendonça Prado, ele tem razão, até ouvindo Mendonça, é uma figura que vai ficar marcado para sempre na história de Itabaiana pelos seus feitos, inclusive dá nome à praça onde foi construído o estádio atualmente, antes presidente Médici e agora está ouvindo Mendonça. Agora o perigo, viu, Mendonça, é que você está trazendo o debate para um campo da seara política aí, né? Quando coloca que é um posicionamento de Marcos Oliveira, que é do grupo de Valmir, e como você já disse, que Luciano Bispo ficou contrário, né? Como a gente conhece Itabaiana como funciona, muita gente que tem opinião, e aí teve um ouvinte aí que falou, vamos fazer um referendo na cidade para ver quem quer mudar, para ver como é que quer mudar. Então, e outra coisa, não há, viu, Mendonça, com toda a vênia que você merece, agora não há nenhuma indisposição entre as famílias, não. Você está dizendo aí que as famílias estão em rota de colisão por causa dessa propositura do deputado Marcos Oliveira. Não há, Mendonça, você sabe que não há rota de colisão, até porque ninguém da família de José Queiroz nunca se manifestou a favor que fosse alterado o nome de estádio ou de qualquer obra pública para o nome do seu pai, quando ele partisse dessa vida. Então, é muito perigoso essa linhagem de pensamento de dizer, olha, tira aqui, desmoraliza para elevar outro nome. Não é assim. E quando você fala da história do Itabaiana, e aí, Mendonça, você deve ter a minha idade praticamente, ou mais novo um pouco, não existe Associação Olímpica de Itabaiana, não existe Estádio Presidente Médici sem a figura de José Queiroz. Antes de 69, do primeiro título do Itabaiana era apenas uma reles, cidadezinha do interior de Sergipe. Quando conseguiu o título de campeão estadual em 69 e em 73, quando em 74 Itabaiana foi para o Campeonato Brasileiro, aí sim é que o nome o município de Itabaiana foi elevado através da Associação Olímpica de Itabaiana. E não se pode desassociar o nome de José Queiroz da Costa da Associação Olímpica de Itabaiana. Se hoje outras pessoas têm os louros da vitória, de vencedor, enfim, tudo isso na Associação Olímpica de Itabaiana passa pelo nome de José Queiroz da Costa. Respeito, Mendonça, você que é um cara do bem, foi um grande parlamentar. Entendo que você fica de sobressalto, você demonstra um pouco de mágoa, se isso realmente vier a acontecer. Agora, é um perigo a gente levar para o campo, para a seara política. Luciano é contra a mudança do nome de José Queiroz e Marcos Oliveira é a favor. Eu acho que aí é um pensamento muito mesquinho. E isso é muito maior, a grandeza da Associação Olímpica de Itabaiana, a grandeza de Etelvina Mendonça, a grandeza de José Queiroz da Costa é muito maior do que as picuinhas, o ciúme, o revanchismo que paira aqui, infelizmente, em Itabaiana. Eu sou totalmente favorável à alteração do nome. Poderia ser o nome do meu pai, Mário Dantas de Oliveira. Eu seria favorável a botar a quem impulsionou, não só o Itabaiana, mas a cidade de Itabaiana, através do time de futebol. Valeu, Walter, um abraço. Valeu, Betinho, Beto Silveira, 712 Mendonça. Aqui uma chuva de mensagens e áudios, e aí a gente esticaria muito. Então eu quero fazer o seguinte, quero deixar o microfone à sua disposição para você se posicionar com relação ao pensamento dos
ouvintes que participaram até esse dado momento e para que você possa fazer as suas considerações finais também. Fique inteiramente à vontade, Mendonça. Eu quero agradecer a você, respondo também ao ilustre ouvinte, não é, que falou que eu tratei da questão de forma política. Não, eu não tratei de forma política, apenas tratei de 2 posicionamentos na Assembleia que já são públicos, não é? Não estou aqui elogiando nem denigrindo a imagem de ninguém, nem do próprio autor da propositura, porque desde que começou essa discussão, eu tenho dito que é um direito do deputado apresentar uma proposta com esse conteúdo. E é obrigação e dever da família Mendonça defender o seu legado, a sua memória, a sua história, a sua trajetória. E repito, esse debate é muito injusto. Veja, o último ouvinte se pronunciou dizendo das últimas conquistas do Itabaiana nessas últimas décadas. E é verdade o que ele está dizendo. Só que daqui a 50 anos, meu prezado amigo, vai surgir novos dirigentes. E o Itabaiana, com fé em Deus, terá novas conquistas. Ou seja, não vai ficar por aí. Outras pessoas vão surgir e vão dar conta do recado também. E vão apagar a história de Zé Queiroz e de Etelvino Mendonça? Não pode. Etelvino Mendonça e José Queiroz devem permanecer na memória do povo de uma forma eterna. Tem que ser eternizado, os dois. Como outras pessoas dos diversos segmentos que eu já tratei inicialmente e não serei repetitivo. Bom, eu espero que seja feito tudo com muita sensatez. Não quero me imiscuir nas questões políticas do município, não me cabe. Eu não faço política diretamente na cidade de Itabaiana. Aliás, eu estou até afastado da política, né? Então não tem razão para dizer que eu estou aqui tomando lado do posicionamento político. E outra coisa, um projeto da Assembleia Legislativa, ele é votado por parlamentares dos mais diversos municípios. E por isso que eu digo que é preciso se fazer essa discussão, esse debate, porque nós precisamos reavivar a memória das pessoas. Nós temos que lembrar dos homens públicos de um modo geral. Ninguém vai apagar, por exemplo, no campo da política, a história de Dr. Augusto Franco, a história de Dr. José Hollenberg Leite, a história de Paulo Barreto de Menezes, a história de Graco Cardoso. Não é assim. Não é desse modo que a gente vai fazer as coisas. A história de Inácio Barbosa, da capital sergipana, na sua mudança, e agora dizer que os prefeitos mais recentes, os futuros, terão maior brilho do que eles. Isso não existe em lugar nenhum. E até no esporte, em poucos lugares nós constatamos fatos dessa natureza. O Vasco da Gama teve um grande homem de conquistas, que foi o Eurico Miranda, mas o estádio é São Januário. O Clube Esportivo Sergipe teve o seu patrono, um grande conquistas, o Antônio Soares da Mota, mas o estádio é João Hora. Ninguém faz isso porque ninguém quer estar constrangindo, causando constrangimento à memória, às famílias, às pessoas. Essas pessoas têm gente que ama, tem pessoas que querem bem, tem pessoas que têm orgulho. E eu acho que deve ser levado em conta, deve ser levado em consideração todos esses fatos. Mas quem vai conduzir é o parlamento, quem vai conduzir é o deputado. O meu desejo inicial é apelar ao parlamentar para que ele seja sensível, analise esses nossos argumentos e, se possível, retire o projeto, porque ele está, de fato, criando um grande constrangimento. Ele vai tratar da questão do modo que ele entende que deve fazer. Isso é um processo natural da vida pública e nós temos que acatar. Se a Assembleia votar, nós vamos ter que acatar. Agora, vamos argumentar, vamos procurar os parlamentares, vamos dialogar. Se necessário for, vamos provocar a justiça, porque se trata de um processo legislativo e cabe uma análise jurídica sobre os fatos, sobre os procedimentos, sobre os atos legislativos. Então, eu quero deixar claro que eu estou aqui fazendo um apelo à sensibilidade, eu estou aqui fazendo um apelo às pessoas para que ele leve em consideração o sentimento, a memória, a história, a ordem cronológica das coisas. E sabendo que futuramente Itabaiana será uma cidade bem maior, mais populosa, que terá muito mais bens públicos e que não precisa, nesta hora, neste momento, de forma assoldada, fazer algo que está causando divisão e constrangimento.
Nós não pretendemos isso, muito pelo Sim. contrário. Nós queremos manter a memória viva do nosso líder maior, da nossa família, que foi importante para a cidade, e somos favoráveis a uma grande homenagem a José Queiroz da Costa. Mas há uma incompatibilidade que eu vejo que é muito fácil, muito simples de se resolver. Basta querer, basta ter sensibilidade nesta hora, neste momento. Muito obrigado pela oportunidade, estarei sempre à disposição e vou me pronunciar todas as vezes que for convidado, convocado nessa emissora ou em qualquer outro local na cidade de Itabaiana, porque meu avô merece. Enquanto eu estiver vivo e toda a minha família, nós vamos defender o nome do saudoso Etelvino Mendonça como sendo um exemplo e sendo uma referência para todos nós. Eu sei que ele foi muito importante para a Associação Olímpica Itabaiana e não apenas para a Associação Olímpica Itabaiana, para a cidade de Itabaiana. Muito obrigado a todos pela atenção, um grande abraço para você e mais uma vez, muito obrigado pelo espaço. Valeu, Mendonça. Felicidades, tudo de bons.